Mesmo assentados como vocês estão, mas com toda a reverência à palavra de Deus, vamos ler em uma só voz os versículos de Lucas 9, 57 a 62. Leiamos. Indo eles caminho fora, alguém lhe disse: seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus covis, as aves do céu ninhos, mas o Filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse Jesus: segue-me. Ele, porém, respondeu: permita-me ir primeiro sepultar meu Pai. Mas Jesus insistiu: deixa os mortos o sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Amém. Irmãos, pautado nestes versículos, o tema da minha mensagem nesta manhã será o seguinte tema: seguir a Jesus é. E o primeiro ponto da minha mensagem é que seguir a Jesus é considerar o preço do discipulado. Observem que nos versículos 57 e 58, a palavra de Deus diz que alguém chega para Jesus e diz ao Senhor Jesus: seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus responde a esta pessoa: as raposas têm seus covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Então a primeira lição que eu quero extrair deste texto com vocês é que, para seguirmos a Jesus, nós devemos considerar o preço do discipulado. Nós vemos na Bíblia que muitas pessoas queriam seguir a Jesus por diversas motivações. Algumas porque ele multiplicava pães e peixes, outras porque acreditavam que Jesus poderia ser um líder político do povo de Israel. Outras o seguiam por causa da sua cura, dos seus poderes miraculosos. Mas neste texto, Jesus nos ensina quais as motivações corretas que um discípulo deve ter para segui-lo. E a primeira questão que Jesus deixa claro para nós neste texto é que nós devemos considerar o preço do discipulado. Jesus diz àquela pessoa que se ofereceu para segui-lo. Jesus lhe faz uma pergunta: olha, você calculou bem o que significa me seguir? Você considerou que me seguir significa renunciar a você mesmo? E eu quero citar mais uma vez uma frase que eu ouvi do pastor Paulinho há pouco tempo atrás, que eu achei bastante interessante, impactou meu coração, quando ele disse que as pessoas chegam na igreja e perguntam assim: vocês me aceitam do jeito que eu sou? E ele respondeu: olha, a igreja te aceita do jeito que você é. O problema é que Jesus não te aceita do jeito que você é. Jesus não nos aceita do jeito que nós somos. O preço do discipulado é renunciar a nós mesmos, renunciar à nossa vontade carnal e pecaminosa, o nosso orgulho, a nossa soberba. Enfim, seguir a Jesus tem um preço, e é isto que Jesus está nos dizendo nesses 2 primeiros versículos do texto que nós acabamos de ler juntos. Jesus está dizendo: olha, você quer me seguir, então você precisa considerar o preço que é me seguir. É um preço de renúncia. Jesus está nos ensinando que segui-lo muitas vezes é abrir mão do nosso conforto. Ele diz: olha,
Eu não sei onde eu vou dormir. É claro que isso aqui humanamente falando. Jesus, como homem, como Deus, ele sabia de todas as coisas, de cada detalhe da sua vida. Mas os irmãos se lembram que o texto que eu preguei, o último texto que eu preguei antes das minhas férias, aqui os versículos 51 e 56, a Bíblia fala que uma aldeia de samaritanos rejeitou Jesus ali naquele lugar. Então, Jesus está dizendo àquela pessoa que quer ser seu discípulo, para que ela considerasse a instabilidade que pode ser seguir a Jesus. Jesus não tinha onde reclinar a cabeça. Jesus hoje estava aqui. Os discípulos e apóstolos de Jesus que o seguiam foram homens que tiveram que abrir mão do seu emprego, da sua família, da sua casa, da sua terra. Então Jesus nos faz pensar e considerar o preço que precisamos pagar para segui-lo, para renunciá-lo. Jesus faz aquele homem considerar: olha, você está disposto a abrir mão da sua segurança? Segurança no seguinte aspecto, irmãos. Muitas vezes, para seguirmos a Jesus, quantas pessoas deixaram carreiras seguras? Quantas pessoas deixaram carreiras estáveis para seguir a Jesus e não saber quanto vai receber, o que vai comer, aonde vai dormir? Quantas pessoas vivem assim, nessa, vamos dizer assim, insegurança? Então, Jesus está nos dizendo que para seguirmos a Ele, nós precisamos renunciar. Renunciar a muitas coisas. Renunciar à nossa segurança, ao nosso conforto, aos nossos desejos carnais. Jesus aqui, ele provoca em nós uma reflexão. Jesus, ele nos leva à seguinte reflexão: olha, há um preço para me seguir. É muito bom porque Jesus nunca enganou seus discípulos, com promessas de que segui-lo seria uma vida de riquezas e uma vida luxuosa, uma vida confortável. Jesus nunca enganou seus discípulos dizendo que, sendo seus discípulos, nós nunca estaríamos cansados ou exaustos no ministério. E aqui, mais uma vez, quero citar a frase do reverendo Arival, onde ele diz que nós devemos estar cansados no ministério, mas jamais cansados do ministério de Jesus. Agora, não é fácil, né não? Porque tem dia que a gente está cansado do ministério, meu irmão. Tem dia que nós queremos deixar o ministério, nós estamos cansados no ministério, estamos cansados do ministério, mas o que eu quero deixar claro aqui é que o Senhor Jesus, Ele nunca nos prometeu uma vida confortável no ministério. O ministério é cansativo, o ministério é árduo. E eu gosto de uma ilustração que o reverendo Arival usa, que ele extrai da Bíblia, que o ministério é como uma roça. E aqui Jesus diz isso nos próximos versículos. Ele vai dizer: quem põe a mão no arado. Me parece que trabalhar na roça hoje está um pouco melhor do que quem trabalhava há 40, 30 anos atrás. O meu cunhado trabalha numa plantação de soja lá em Minas. E ele estava me mostrando a máquina. Sozinho o negócio anda ali, não precisa nem de motorista. É drone que o fazendeiro tem para ver. Mas nos dias de Jesus, ele compara o trabalho na seara dele como trabalhar na lavoura. Carpir, arar, um trabalho pesado. Então Jesus nos leva a essa reflexão. Para segui-lo, é preciso pagar um preço. Então, meus irmãos, devemos considerar qual é esse preço. E o preço para seguir Jesus é renunciar a nós mesmos. Não, nós não podemos seguir a Jesus e continuar sendo quem somos. Nós podemos até ficar aqui nessa igreja sendo quem nós somos, mas o Paulinho está certo. Para seguir a Jesus, Ele não nos recebe se nós não negarmos a nós mesmos. O preço a ser considerado nesta manhã para seguirmos a Jesus é a nossa renúncia. Então,
seguir a Jesus é considerar o preço do discipulado. E o preço do discipulado é um preço alto. É um preço difícil de ser pago. Mas eu creio que é um preço que vale a pena pagar. Porque todo discípulo de Cristo, quando entende qual é o preço do discipulado, dá a sua vida por Cristo. Nós vemos isso nos apóstolos. Esses dias estava lembrando-me do presbítero Gessé. Seu Gessé morreu e até o último dia da sua vida ele serviu ao Senhor. A última vez que eu vi o presbítero Gessé foi aqui no nosso curso de inglês que o presbítero Carlos estava dando no período de pandemia, num sábado de manhã. Nós o vimos aqui de manhã, ele já com talvez 70 e poucos anos, não me lembro quantos anos o Gessé tinha. Ele falou assim, eu quero aprender inglês. E ele falou assim, pastor, amanhã nós não estaremos na igreja, porque eu vou viajar com a Yara. E foi a última vez que eu vi o seu Gessé. Porque veio a pandemia, a igreja fechou, e no decorrer da pandemia, ele morreu. Não por causa do Covid, mas morreu. De repente a dona Yara manda-nos uma mensagem e diz, olha, orem pelo Gessé que ele está internado. Mas a lembrança que eu tenho do Gessé é que ele foi um homem que entendeu o preço da renúncia. Aqueles que puderam conhecer o seu Gessé mais de perto, sabem das lutas que ele sofria por plantar igrejas, por fazer a obra de Deus, o preço que ele teve que pagar. E assim como ele, tantos outros. Mas o que eu acho interessante no exemplo do presbítero Gessé e de tantos outros que já não estão mais entre nós, o presbítero Milton, lá da igreja de Pinheiros, é que eles, apesar do alto preço que Jesus nos pede para segui-lo, todo discípulo de Cristo entende que vale a pena pagar este preço. Louvado seja Deus por isso. O preço é alto, irmãos, mas nós estamos pagando esse preço porque vale a pena seguir a Jesus. Vale a pena renunciar a nós mesmos. Vale a pena abrir mãos de coisas que o mundo valoriza, que nós mesmos valorizamos para seguir a Jesus. Então este texto, estes 2 primeiros versículos, nos ensina a seguirmos a Jesus com a motivação correta. Não devemos ser motivados a seguir Jesus por aquilo que nós vamos receber. Mas seguir a Jesus, a motivação correta é, eu sigo a Jesus por aquilo que eu devo renunciar, por aquilo que eu devo entregar para segui-lo. Então, que nesta manhã, a graça de Jesus nos ajude a considerar o preço do discipulado. Mas seguir a Jesus, a segunda lição que eu quero compartilhar com vocês é não dar desculpa para não pregar o reino de Deus. Seguir a Jesus é não dar desculpas para não pregar o reino de Deus. Os versos 59 e 60 dizem assim: A outro disse Jesus, segue-me. Ele, porém, respondeu, permita-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu, deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Nós temos no primeiro exemplo um homem que se voluntaria a seguir a Jesus. Agora aqui neste segundo exemplo de seguir a Jesus, nós temos um homem que é chamado por Jesus para segui-lo. E esse homem, ele dá uma desculpa para não seguir a Jesus. E a desculpa é a seguinte: esse homem, ele diz a Jesus, permita-me ir primeiro sepultar meu pai. Então, como esse texto é bastante conhecido, eu imagino que a maioria de vocês sabem o que significa esse pedido deste homem.
Esse homem não estava com seu pai no velório, naquele momento em que Jesus o chama. Porque se o seu pai estivesse sendo velado naquele momento, ele não estaria ali com Jesus, mas ele estaria no velório. Então, esse homem não está dizendo, olha, meu pai acabou de morrer, está sendo velado aqui na capela da cidade, no cemitério da cidade, e assim que ele for enterrado, Senhor Jesus, assim que terminar o ofício fúnebre, eu vou te seguir. Não é isso que esse homem estava falando. Mas esse homem estava falando o seguinte: Senhor, a nossa cultura nos ensina que eu devo cuidar do meu pai. Então, enquanto meu pai estiver com vida, deixa eu cuidar dele primeiro. Depois que ele morrer, eu vou seguir-te. Então imagina se eu seguir essa linha. O meu pai tem a saúde melhor do que eu. Está ali, ó. É quase certeza que eu vou morrer primeiro que meu pai. Jesus responde para aquele homem: deixe os mortos sepultar seus próprios mortos. Aqui no versículo 60, Jesus diz, deixa os mortos o sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Jesus identifica aqui, na resposta deste homem, não uma resposta sincera, mas uma desculpa para não pregar o reino de Deus. Jesus então diz para ele, olha, deixa que os mortos, e aqui mortos significa duas coisas. A primeira coisa, deixa os mortos espirituais sepultarem os seus mortos físicos. Jesus está dizendo, deixa com que aqueles que estão mortos espiritualmente, aqueles que não nasceram de novo, aqueles que não foram chamados para o ministério, como eu estou te chamando, deixa essas pessoas cuidarem das coisas deste mundo. Você está sendo chamado para pregar o reino de Deus. Então, meus irmãos, nós precisamos entender que a nossa prioridade tem que ser pregar a Jesus Cristo.